No meu último vídeo me perguntaram se eu sou petista. E eu quero responder essa pergunta e demonstrar pra você porque essa pergunta é irrelevante. Então, é claro, se você ainda não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixa o like no vídeo se você considerar interessante pra você. Vou começar te perguntando uma coisa. Hoje, quando você olha para a direita e esquerda, nessas facções políticas aqui no Brasil, tem político vagabundo, tem político safado na esquerda? E na direita tem político vagabundo, safado também? Tem, né? A gente tá vendo hoje acontecer um caso que é escandaloso. Nunca teve nada parecido na história do Brasil, que é o caso Mastro, que demonstra muito bem isso. Nem direita nem esquerda estão se mobilizando seriamente para aprofundar nisso. É uma coisa muito mais de alegoria, uma coisa muito mais para aparecer, mas ninguém realmente está aprofundando nisso porque tá todo mundo com o rabo preso. E quando você começa a puxar esquerda e direita, cara, os caras estão juntos ali para ganhar dinheiro e estão usando você, logicamente, como uma massa de manobra para eles. Mas provavelmente você já ouviu isso. Você, enfim, não é uma pessoa inconsciente. Mas eu quero que você pense comigo 2 minutos. Se você votou num político de direita ou num político de esquerda, que diferença faz agora? Quando, na verdade, os combustíveis estão aumentando, como, por exemplo, você começa a perceber que o Brasil vai começar a retrair muito. O que adianta você ser de esquerda ou de direita? Você vai botar a culpa em alguém, mas todo mundo vai se ferrar do mesmo jeito. Se você, por exemplo, acha que a direita é a salvação para o mundo, a gente tinha o Bolsonaro lá fazendo continência pro Trump, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você acha que o Trump está se preocupando com você? Você acha que a esquerda, a direita estão se preocupando com você? É lógico que eles não estão. O que acontece, basicamente, é que você abraça essa ideia, esses discursos muito bobos, né? muito bobinhos, assim, coisa muito de criança, como se aquilo fosse de verdade, e aí, quando você vê, você já perdeu suas amizades, você tá completamente trancado numa coisa que, enfim, é até difícil explicar, você tá apaixonado por um político, quando aquele político não sabe nem quem você é, número 1. E número 2, se ele tiver a oportunidade de te prejudicar e pra levar vantagem, ele vai fazer isso em 2 segundos. Não importa quantos livros você leu, se você leu Capital de Marx, se você leu Mises ou não. A política não é sobre isso. A política, no final das contas, é sobre como a gente decide tomar conta da nossa casa. E não adianta, se você bota a tua casa pra ser cuidada por bandido, não importa se ele é da direita, se ele é da esquerda, não importa se a camisa dele é azul, se é vermelha, se é amarela, não importa. No final das contas, você tá sendo prejudicado. E pior ainda, né? Se fosse apenas esse tipo de pessoa ruim prejudicando você, mas quando é você se prejudicando pela sua própria ilusão autoimposta, isso é muito pior. Eu vi aquela mensagem lá, me fez pensar como é que a gente julga as coisas, né? Ah, você é petista? Por que isso sequer é relevante? A mensagem era muito mais relevante e ela tá se concretizando. Eu falava de um risco de desabastecimento aqui no Brasil e me parece que ele tá se concretizando. Me entristece muito quando eu olho em volta e fico pensando que é tão difícil hoje em dia você conversar com o outro, quando é tão necessário conversar com o outro. A gente tá sendo utilizado, a gente tá sendo usado como massa de manobra há muito tempo já. Os discursos eles já não batem, mas as pessoas já não conseguem mais acreditar no que dizem, cara. E como é que pode que a gente continua se agarrando a essa coisa de esquerda, de direita? Tá todo mundo afundando. O barco tá afundando e a gente tá perguntando quem foi que fez o buraco. Não faz diferença. Não faz diferença se eu sou de esquerda ou se eu sou de direita. Eu não tenho nenhum político de estimação. Eu gosto tanto do político quando ele gosta de mim. E, logicamente, como ele não gosta de mim, ele só quer se aproveitar de mim, eu também só tenho interesse de me aproveitar do político. Se você parasse para pensar 2 minutos, você ia perceber que, na verdade, você, quando vota em alguém, é como se você estivesse contratando um funcionário que é muito bem remunerado, inclusive, só que você trata aquele funcionário como se ele fosse um ator de Hollywood, como se ele fosse um influencer, uma pessoa que você faz de tudo por ele. Oh, meu Deus do céu. Olha que bobagem. Imagina isso. Quando você contrata um presidente, quando você vota num presidente, é como se você estivesse contratando um CEO para uma empresa e dando um caixa de trilhões de reais para ele, e no final das contas você vota no cara, você não diz para ele o que ele tem que fazer, depois ele faz o que ele quiser, arrebenta com tudo, conta uma história qualquer para você e você fica lá com cara de bobo, chupando o dedo, falando, realmente, né? Olha, hoje em dia a gente tem uma oportunidade muito interessante que a gente não tinha antes. Imagina que a gente tá começando a ver o desenrolar da Terceira Guerra Mundial, acredito que seja isso. Porque a gente vê tudo acontecendo na hora que a coisa tá acontecendo. A gente tem como questionar, a gente tem como perguntar, a gente tem como pensar com a nossa cabeça. Será que isso que esse político de direita tá falando é verdade? Será que esse político de esquerda tá falando é verdade? Enfim, você pode tomar suas decisões. Tempos atrás, eles podiam contar qualquer história que você acreditava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a história pode ser verificada em tempo real. Por que, então, você decide pensar entre esquerda e direita? Olha pra você mesmo. O seu cérebro tem 2 hemisférios, esquerda e direita. O seu corpo tem um lado esquerdo e direito. Se você perder um desses lados, você fica incompleto. Você foi feito de 2 lados. Por que é que você decide pegar um lado só e se apaixonar e dar razão pra tudo que aquele lado faz? Será que aquele lado não erra? Será que o outro lado também não tem coisas boas que ele faz? O problema é que quando você entra nesse tipo de acirramento de disputa é que realmente todos os erros são admitidos, todas as crueldades são admitidas, todas as bobagens que são feitas, são ditas e são perpetradas são admitidas, apenas porque fazem parte do seu grupo, né? O outro pode estar fazendo uma coisa ótima, você vai arranjar um jeito de botar um defeito naquilo. O que acontece, portanto, é que a gente está vendo o que acontece quando a gente coloca idiotas no poder. Olha o que o Trump está fazendo. Você acha que ele está se preocupando, por acaso, que alguém aqui ou em qualquer outro lugar do mundo vai pagar muito mais caro pela comida, que talvez tenha pessoas que vão passar dificuldades ali severas, né? Porque a gente, de repente, vai ter problema de abastecimento. Eles não se importam. Eles não se importam com você. Eles não se importam com o seu lado. Eles não se importam se você é apaixonado por eles ou não. Eles se importam com o dinheiro, com o poder, e eles se importam em se manter lá. Se você realmente ainda acredita que um político vai fazer você comer picanha apenas porque ele vai fazer um milagre, para de acreditar nisso. Se você acredita que, de repente, um político vai aparecer e ele é um cara certinho, ele é tão maravilhoso, ele é anticorrupto, mas ele faz rachadinha, ele é ligado à milícia, você acha realmente que esse cara é o salvador da pátria? Para com isso.
Quem salva a gente não são os políticos, somos nós. A gente escolhe os políticos, não são os políticos que fazem com que a gente escolha eles. Se a gente tem a oportunidade de pensar com a nossa cabeça. Então, não faz diferença se sou de esquerda ou se sou de direita. O que eu sei é que hoje, no que eu falei naquele vídeo, eu vou sofrer como qualquer outra pessoa vai sofrer. O que eu sei é que hoje eu tô à mercê desses caras do mesmo jeito que vocês estão. O que eu sei é que hoje a gente não tem líderes e a gente tem muita dificuldade de simplesmente ouvir uma verdade inconveniente quando uma pessoa comum, assim como eu, falando pra vocês, tenta demonstrar com sinceridade, com um pouco de equilíbrio, falar, olha, pessoal, eu sei que a situação é muito ruim, mas se a gente fizer desse jeito vai ser muito pior. Isso incomoda muito, isso dói muito, por quê? Porque vai contra aquilo que eu acredito. Se o meu político de estimação tá falando uma coisa e outra pessoa tá dizendo outra, essa pessoa não pode ser boa. Ela deve ser do lado oposto. Para de pensar desse jeito. A gente fica pensando muito em qual que é a cor, qual que é o lado, mas a guerra demonstra isso pra gente. Não importa se a sua camisa é vermelha ou se ela é amarela. Quando uma bomba explode, todo mundo sangra na mesma cor. Todo mundo tem, o sangue de todo mundo tem a mesma cor. Então eu queria trazer isso pra você. A gente precisa ultrapassar essa fase, esse tempo de divisão. Ah, você é esquerda, direita, você é PT, você não sei o quê. Porque essas ilusões já caíram. A gente não tem mais tempo pra essas ilusões. A gente tá sendo prejudicado dia sim e dia também. As coisas vão ficar muito mais difíceis a partir de agora. Se a gente não conseguir se falar e se apoiar de verdade, uma pessoa como você sofrendo, apenas porque aquela pessoa decidiu que um outro político é a melhor escolha, quando na verdade as duas escolhas são péssimas. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai se destruir. Mais ainda do que a gente tá se destruindo agora. Então é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.